Olá, hoje nós vamos abordar o último conteúdo do pacote de sistemas hidráulicos. Posteriormente, eu devo colocar vídeos adicionais que vão reforçar conceitos que nós já tratamos no passado e vão trabalhar esses conceitos focando na ideia de que vocês já viram coisas adicionais e que vocês podem entender aqueles conceitos de forma mais aprofundada. Vamos em frente. Aqui nós estamos vendo as válvulas reguladoras de vazão, assunto que nós já vimos anteriormente. Vimos também os controles de velocidades, as suas vantagens e desvantagens e conceitos, e eu vou deixar tudo isso no card aqui em cima para quem eventualmente não assistiu e está vindo para cair direto nesse vídeo, poder retornar lá e obter essas informações. Vimos uma coisa muito importante que é o contrabalanço, e aí eu vou reafirmar e reforçar um pouquinho aqui a ideia do contrabalanço, para que a gente possa, a partir daqui, falar sobre frenagem. O que é o contrabalanço mesmo, que nós já entendemos lá da nossa aula anterior? É um sistema que a gente implementa sempre que você tem uma carga que ajuda em um dos movimentos. Então você está vendo aqui que essa carga ajuda o movimento de avanço desse atuador. Do jeito que ele está aqui, com a carga elevada, essa carga está se mantendo elevada porque a pressão da bomba ela está sendo conduzida aqui pela válvula e está se mantendo essa pressão dentro da câmara de recuo do atuador. O objetivo dessa montagem foi fazer com que esse atuador descesse a carga de forma controlada, com velocidade regulada. E essa regulagem se dá aqui por um sistema de metering, que nós já discutimos. Mas qual o problema? O problema é que quando você aciona essa válvula para que o óleo entre lentamente aqui, pelo lado de cá você despressuriza totalmente a câmara. Ao despressurizar a câmara, essa carga que está gerando essa carga que faz uma força sobre uma área, gerando uma pressão aqui, faz com que essa pressão expulse o óleo daqui. Então essa carga desce de uma maneira descontrolada, mesmo com uma certa redução do valor de entrada aqui. Então ela desce gerando um vácuo nessa câmara e, independente da vazão que o óleo está conseguindo chegar aqui, essa carga acaba descendo de forma descontrolada. Como que se soluciona isso? Através do contrabalanço. O que a gente já viu de contrabalanço? A gente coloca uma válvula limitadora de pressão montada em série e regulada num valor de pressão maior do que a maior carga para a qual esse sistema foi projetado consegue gerar. A gente fez um exemplo lá, propôs 1.000 toneladas, propôs uma tonelada, uma área aqui, a gente propôs que o resultado do cálculo de pressão é que essa carga geraria 50 bar aqui nesse ramo, nessa linha de pressão aqui, e a gente regulou essa válvula com 55. O que eu quero que vocês relembrem? Que só a pressão gerada pelo peso da carga não consegue abrir a válvula, porque a carga gera 50 e nós regulamos a válvula com 55. Então, quando você acionar essa válvula, você vai estar descarregando, você vai estar aliviando a pressão daqui para baixo e daqui para baixo. Mas a pressão daqui para cima ela vai continuar retida, porque a pressão daqui é 50 e a válvula só se abre com 55. Foi esse o exemplo que a gente fez. À medida que o óleo vai entrando do outro lado, esse óleo vai gerando uma força que se soma à força da carga, aumenta a pressão nesse ramo e aí gradativamente essa válvula vai se abrindo e vai deixando esse fluido passar e essa carga vai descendo controladamente na medida que o óleo consegue entrar aqui pelo metering. Foi isso que a gente viu. Então a gente está vendo aqui uma aplicação de uma válvula limitadora de pressão para uma outra função diferente de alívio, segurança e pressão sequência que a gente já tinha visto. Muito bem. O que nós veremos hoje é uma situação diferente. A gente chama isso de frenagem hidráulica. E a primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte questão. Quando é que eu preciso ter uma frenagem hidráulica? Porque na maioria dos sistemas a gente não tem frenagem hidráulica. Quais são os sistemas que precisam ter frenagem hidráulica? São aqueles sistemas onde você tem altas inércias. O que vem a ser inércia? Lembra que inércia é a tendência que um determinado corpo tem de se manter no estado de movimento que ele já se encontra.
Vamos fazer um exemplo de um caminhão carregado de cimento. Se esse caminhão carregado de cimento estiver parado, ele tem uma alta inércia, significa o quê? Vai ser difícil tirar ele dessa condição de parado e dar a ele um movimento. Mudar esse estado entre o parado e o movimentando gasta muita energia, porque ele tem uma alta inércia. Depois que ele estiver movimentando, para fazer ele voltar a ficar parado, também você vai gastar muita energia. Então, a ideia da inércia é isso. É você ter uma situação onde é difícil de você mudar o estado. Né? A inércia é a tendência que o corpo tem de se manter no estado de movimento que ele já se encontra. Quanto mais massa você tiver, mais inércia você tem. Um caminhão vazio é mais fácil de colocar em movimento e parar do que um caminhão carregado de cimento. Outra coisa, quanto maior for a velocidade que ele estiver se movimentando, também mais difícil de você fazê-lo parar. Então, vamos imaginar um sistema hidráulico onde eu tenho uma massa muito grande, movimentando, com uma velocidade muito grande. E aí você imagina o seguinte problema aqui, você está aqui com a válvula aqui nessa posição, porque o sistema está parado, você vai acionar a válvula para o atuador avançar, e essa bomba é uma bomba de alta vazão, as tubulações aqui também são tubulações de área de passagem grande, e ele vai começar a se movimentar com bastante velocidade, e de repente, quando ele chegar no ponto em que você quer que ele pare, você volta a válvula para a posição central. Observe o que essa posição central faz. Ó. Ela bloqueia os dois ramos. Essa massa que está atrelada aqui ao cilindro em alta velocidade, a tendência dela é que ela continue se movimentando. Então, quando você bloqueia aqui a entrada do avanço e a saída do recuo, essa massa dá um tranco, tentando continuar em movimento, e esse tranco gera uma redução de pressão aqui dentro e um golpe de pressão nesse outro ramo aqui. Esse golpe de pressão geralmente atinge níveis que destrói a tubulação. Então não adianta você simplesmente pensar assim, não, vamos reforçar a tubulação para que a tubulação suporte esse tranco, esse golpe de pressão que vai ser dado quando eu mandar o atuador parar. Mesmo que você faça isso, isso vai fadigar e com a fadiga ele vai ter um rompimento. Então a estratégia para você trabalhar com sistemas hidráulicos que têm alta inércia é você implementar o sistema de frenagem. Entendido isso, vamos analisar os sistemas que nós temos. A princípio, nós temos dois tipos de atuadores. Os atuadores que têm áreas diferentes, que são a grande maioria dos atuadores, a grande maioria das aplicações, desculpe, são aplicações onde eu tenho uma área de avanço diferente da área do recuo, e eu tenho as outras aplicações onde eu tenho áreas iguais, que eu vou falar já. Então, para atuadores de áreas diferentes, a gente usa um sistema chamado break-stop. Basicamente, o que é o break-stop? Vamos dar uma olhada. Você está observando que, mais uma vez, eu estou usando aqui uma válvula limitadora de pressão. Essa limitadora, o que ela faz aqui? Ela vai estar montada em paralelo, semelhante às válvulas de alívio, às válvulas de segurança e às válvulas de pressão sequência. Mas ela vai estar jogando a sua saída de óleo direto para o tanque, diferente das válvulas de sequência que jogam para outros atuadores. Então ela vai estar muito parecida com a válvula de alívio e segurança. Mas observe, ela não está montada na saída da bomba. Ela está montada em um ramo entre o atuador e a válvula. O que acontece com essa válvula? A regulagem dessa válvula, ela faz toda a diferença no circuito. Essa tubulação, você vai ter dois valores de pressão aqui. Um valor de pressão é o valor de pressão que o circuito suporta. Essa válvula obrigatoriamente tem que estar regulada para aliviar a pressão abaixo da resistência do circuito. Outra situação é a pressão normal de trabalho, que você vai regular aqui na limitadora. Então vamos fazer um exemplo. Digamos que eu tenho aqui 70 bar regulados na limitadora e uma tubulação que suporta 100 bar. Então, entre 70 e 100 bar vai ser o valor que eu vou regular essa válvula. Vamos dizer que eu regule ela para 90 bar, abaixo da resistência da tubulação. O que vai acontecer? Eu vou acionar a válvula direcional,
a pressão volta a entrar aqui. Perceba que a pressão não consegue sair por aqui. Ela vai para o cilindro. Essa daqui vem, essa válvula está jogando para o tanque, passa por aqui, vai para o tanque. O atuador está se deslocando com alta velocidade, com alta inércia, porque ele tem uma carga grande, e de repente você manda ele parar. Quando você bloqueia esses dois ramos, que acontece o vácuo aqui e o golpe de pressão nesse ramo, esse golpe de pressão vai ultrapassar os 90. Lembre-se que a tubulação, nós estamos supondo que ela está projetada para 100. Eu regulei aqui com 90. Antes de 100, antes de arrebentar a tubulação, essa válvula se abre e coloca para fora o excedente de pressão. E essa pressão sai aqui. E à medida que ela vai saindo aqui, esse atuador se desloca um pouco mais. E essa pressão vai abaixando até que fique menor do que 90 e essa válvula se fecha sem permitir que você tenha um dano na tubulação. Perceba o que eu falei, o atuador se desloca um pouco mais. Se ele se desloca um pouco mais, existe um vácuo nessa câmara. Então você sempre tem uma ligação com o tanque de forma que este vácuo possa succionar o óleo do tanque. Então o óleo que sai do tanque vem por aqui e preenche essa câmara. Essa câmara não fica com regiões sem óleo. Ela fica totalmente preenchida com óleo. Porque, apesar de não estar entrando óleo por aqui, porque a válvula está bloqueando, à medida que esse atuador se desloca em função da saída do óleo por aqui, uma parcela de óleo entra por aqui e mantém essa câmara preenchida. Isso aqui é o break stop. Nós estamos mostrando aqui um break stop apenas no movimento de avanço do atuador. Eu poderia ter um break stop nos dois sentidos. Então, eu montaria essa mesma estrutura também pelo lado de cá para proteger o movimento de recuo. Isso é o break stop, método utilizado com atuadores de áreas diferentes. Agora nós vamos olhar a situação de atuadores com áreas iguais. E aqui eu poderia estar usando um atuador de haste passante aqui, poderia estar usando um atuador sem haste, poderia estar usando um atuador semi-rotativo, mas eu estou usando um rotativo aqui, que é a maioria das aplicações. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagina uma centrífuga presa no eixo desse atuador aqui, girando em alta velocidade e uma centrífuga com muita massa. O que tenderia a acontecer? Ela estava girando, todo o corpo de centrifugação girando junto, de repente, quando você mandasse parar, você mandasse travar aqui, ó, o que iria acontecer? Iria acontecer uma quebra do eixo. Por quê? O eixo ia ficar travado aqui, o motor travaria, mas a massa que está girando aqui continuaria girando. Então você teria uma rotação aqui que tenderia a quebrar o eixo. Se o eixo não quebrasse, você teria o problema aqui nas tubulações. Então, se ele está girando nesse sentido aqui, ó, vamos dizer que a válvula está nessa posição. Entrando por aqui e saindo por aqui. Você teria um problema de sobrepressão aqui, que arrebentaria essa tubulação, e teria um vácuo do lado de cá. E se ela estivesse girando invertido? Aí você teria o dano nesse ramo de cá e o vácuo desse lado. Como é que a gente implementa essa metodologia para atuadores de áreas iguais, que é chamada de crossover? Ela implementa desse jeito, ó. Tem duas maneiras de implementar, vamos olhar a mais simples. O que você tem aqui? Duas válvulas, e essas válvulas já está fazendo a proteção dos dois sentidos. Como eu falei antes ali no break stop, eu precisava de uma válvula, eu montei de um lado só, se eu quisesse montar dos dois lados, eu repetiria aquilo do outro lado. Aqui não, aqui eu já montei nos dois sentidos. Então observe. Mesma ideia de regulagem. Vou regular ela, vamos dizer então, bomba aqui com a limitadora regulada em 70, tubulação com resistência de 100 bar, eu regulei elas com 90 bar, abaixo da resistência da tubulação. Coloquei o sistema para girar no sentido, coloquei nessa posição. O óleo está entrando por aqui, está girando o atuador em alta velocidade, está saindo por aqui, está indo embora para o tanque. Muito bem. De repente eu venho aqui e mando parar. Quando eu mando parar, como ele está girando nesse sentido, o golpe vai ser nessa tubulação de saída aqui. O aumento da pressão aqui dentro já vai forçar a abertura dessa válvula. Esse óleo vai ficar recirculando por aqui. Ele já sai daqui e entra cá.
Perceba, diferente daquela outra montagem, eu não coloquei uma conexão para o tanque. Por que eu não coloquei uma conexão para o tanque aqui? Eu joguei daqui, dessa saída, direto na entrada do outro lado. Porque o atuador tem áreas iguais e exatamente o volume que sai de um lado tem que entrar do outro. No caso anterior, eu tinha um atuador com áreas diferentes. Então, o volume que sai de um lado não confere com o que tem que entrar do outro. Eu tenho que ter uma ligação com o tanque para que uma parte do volume seja reposto ou vaze para o tanque de acordo com a situação. Aqui eu não tenho isso. Aqui, o mesmo volume que sai desse lado tem que entrar do lado de cá. Então, o volume sai por aqui, passa aqui pela válvula, circula e fica rodando aqui e perdendo energia e freando o atuador até que ele pare. Muito bem, agora vamos pensar numa outra situação. Eu vou inverter aqui vou inverter o sentido de rotação. Vou botar nessa posição aqui, ele vai entrar por esse lado, vai passar por aqui, e vai sair por aqui, e vai para o tanque. De repente eu mando parar. Aí o que vai acontecer? Vai dar um golpe de pressão desse lado aqui. Quando o golpe de pressão acontece desse lado, esta outra válvula aqui é que é sensibilizada, ela se abre, permitindo que o óleo recircule agora nesse sentido e o atuador também vai perdendo energia até parar. Muito bem. Coisas importantes para a gente ver em ambos os circuitos de frenagem. A gente conversou lá no passado que o sistema hidráulico ele tem precisão de posicionamento e movimento e velocidade. Ou seja, se eu mandar ele parar em um lugar, eu tenho a certeza que ele vai parar naquele lugar. A partir do momento que eu tenho uma frenagem, eu perco essa precisão. Vocês estão vendo, eu vou mandar ele parar, ele vai se deslocar durante um período perdendo velocidade e aí depois ele vai parar. Então aquela questão de garantir que ele vai parar certinho no lugar, eu perdi essa característica vantajosa em função de ter que proteger o circuito nessa condição de alta inércia. Isso é bastante importante que a gente tenha em mente. Vamos ver uma outra coisa aqui. Nós temos aqui um sistema também para fazer o crossover que usa apenas uma válvula. Isso aqui é interessante por quê? Porque quando você faz assim, né, você tem que ficar regulando duas vezes. Quando você vai mudar a regulagem. Aqui não, é a mesma válvula que protege os dois sentidos. Para essa válvula funcionar, existe um acessório que a gente chama de placa retificadora. Quem gosta de eletrônica já viu isso aqui sendo feito com diodos e lá na eletrônica a gente chama de ponte retificadora. É a mesma lógica de comportamento, só que com fluido líquido. Como que funciona a placa retificadora? Ela tem válvulas que são montadas invertidas. Então, para o líquido passar aqui por dentro, ele não consegue passar aqui. Ele tem que passar pelo lado de cá, mas ele não consegue passar para lá. Então, ele tem que passar para cá. O único caminho que ele tem é por dentro da válvula e daqui ele continua o circuito e vai embora para o lado de lá. Quando o líquido está no sentido contrário, ele não consegue passar aqui. Ele tem que passar para cá. Só que aqui ele não consegue passar. Então, ele tem que passar novamente na válvula e sair por aqui. Depois, se você quiser, dá uma pausa no vídeo e observe isso com calma. Nessa região, o sentido de passagem do líquido é sempre o mesmo. É sempre de cima para baixo, aqui do jeito que eu estou representando. Ó. Se ele está passando por aqui, ele passa aqui, vai para lá. Se ele está passando por aqui, ele passa aqui e vem para cá. Nessa região aqui, o sentido é sempre esse. Então, eu consigo botar a válvula aqui, consigo fazer uma única regulagem que vai atuar nos dois sentidos do movimento do atuador. Vamos observar isso aqui. Coloquei ele para girar, coloquei nessa posição aqui, o fluido está vindo, está passando no atuador em alta velocidade, o atuador está girando rápido, está indo para o tanque aqui, de repente eu mando parar, o atuador continua girando, gera-se um vácuo nessa região aqui, gera uma sobrepressão aqui, que tenderia a destruir a tubulação, mas antes disso, essa pressão sensibiliza aqui o piloto desta válvula. Essa válvula se abre a partir dos 90 bar, que foi o valor que nós regulamos. E aí o fluido começa a passar por aqui, perdendo energia e entrando de novo do lado de cá. E ele fica fazendo esse caminho enquanto a frenagem está acontecendo. Essa energia vai sendo dissipada até parar. Quando a energia para, quando essa energia fica abaixo, né, da pressão dos 90 bar,
esse atuador para de funcionar e aí você concluiu o movimento. Bom, minha gente, então é isso aí. Concluímos aí mais esse conteúdo. Mais à frente eu vou colocar alguns conteúdos interessantes aí que vão somar ao nosso entendimento, né? Fique com a gente porque o mundo da mecânica é para você também. Um abraço!